Franguinho Sem Censura, a resenha esportiva em que a linha é não ter linha. Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais um franguinho, um espaço bacana aqui do YouTube, onde a gente discute futebol, outros esportes e coisas da vida também. E hoje temos um convidado super especial, o jornalista esportivo e comentarista Maurício Noriega. E quem vai falar com ele, quem vai conversar com ele sobre suas experiências na TV e até em outros veículos também, são os nossos queridos Lito, Quartarolo, Ademar Tonico e Amalfi. É isso, gente. Primeiro, palmas para Maurício Noriega. Bem-vindo, Noriega. Muito obrigado, amigos. Bom encontrar tantos amigos queridos, profissionais que eu considero, além de amigos, grandes companheiros de trabalho, referências. Muito bom estar aqui para bater esse papo no querido Franguinho Sem Censura. Lito, a primeira pergunta é com você. Bom, Márcia, obrigado por me dar essa primeira bola aqui. Nori, você agora está migrando para a rádio, para a Transamérica, depois de 20 anos de Sport TV, um pouquinho de Globo. Quais são os seus melhores momentos desses 20 anos de televisão? Olha, Lito, graças a Deus eu tenho vários grandes momentos, né? Agora estou na Transamérica, que é um lance muito legal, que eu agradeço demais ao Éder Luiz e ao Paulo Martins pela oportunidade. Estou conversando com outras possibilidades de vídeo, de streaming, de TV. Espero ter coisas legais, novas em breve, internet, portais, tudo isso. Eu quero atuar cada vez mais, quero poder usufruir dessa condição de poder trabalhar em várias situações, em várias plataformas. Mas tem algumas situações, Lito, que eu não esqueço, que eu vou guardar para sempre no meu coração dessa trajetória, né? E nem todas estão conectadas à televisão exatamente, né? Por exemplo, meu trabalho na Olimpíada de Barcelona em 1992 pelo Diário Popular. Isso eu nunca vou esquecer. O meu querido e saudoso amigo Nicolau Radamés-Crete, uma estrutura muito limitada, nós fizemos um barulho terrível, um trabalho espetacular, ao ponto da equipe do jornal o Globo do Rio de Janeiro procurar por nós em Barcelona para fazer uma parceria. Então, esse trabalho eu trago no meu coração. No Sport TV, por exemplo, Jogos Pan-Americanos de 2007, com muito carinho, Olimpíada do Rio 2016, trabalhos que eu fiz como apresentador, trabalhos como comentarista, a final da Copa do Mundo de 2010, toda a Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, e especificamente, cara, a Copa do Mundo de 2022, o ano passado. Embora eu não tenha ido para o Catar, eu acho que eu entreguei naquele momento o meu melhor trabalho como comentarista. Não apenas na minha avaliação, mas na avaliação de muitas pessoas próximas e de muitos colegas de trabalho, inclusive do Grupo Globo, que se manifestaram nesse sentido. Curiosamente, acabou sendo minha última Copa do Mundo pelo Grupo Globo. Nori, saudades do amigo. Eu caí por acaso como comentarista, eu era do Globoesporte.com, quando em 2008 me puxaram para a TV e sempre tive como referência você, que sempre foi um cara centrado, um cara que eu trabalhei no Diário Popular e sempre admirei pelo trabalho que você fez. Fez e faz, graças a Deus. E eu queria te falar o seguinte, eu estou encontrando uma dificuldade muito grande de acompanhar jogos nas TV com equipes que eu goste, né? Muitas vezes eu vou para a rádio, deixo só a imagem e tal. Por quê? Porque tem uns muito comentaristas, muitos professorais, outros muito analista de desempenho, é linha disso, linha daquilo, outros que é só engraçadinho, parece o Sérgio Malandro. O que você acha? Tá difícil, Nori? Um cara que você, pelo menos, que para mim é referência, centrado, falar de futebol, falar de bola, conseguir mostrar o que está acontecendo sem fazer graça, sem precisar de termos difíceis. O que você acha que está acontecendo com os comentaristas do futebol brasileiro? Então, Ademar, primeiro um abraço, rever o amigo, nosso presidente da CESP, um cara que eu conheço há muito tempo, com quem eu tive o prazer de trabalhar e excelente comentarista. Cara, assim, eu acho que vai muito do gosto do cliente. Eu tenho um gosto, você tem um gosto, Lito, Amalfi, cada um escolhe o que ele quer. Eu gosto do comentarista que tem o que eu chamo de leitura de jogo, que acho que é um ponto positivo meu. E eu não preciso, para ter leitura de jogo, ficar citando um monte de termo que treinador usa em curso,
que a CBF usa nos cursos, ou então tentar dizer ou passar numa transmissão que eu sei mais, que eu entendo mais do que quem está assistindo. Eu acho que o bom comentarista é aquele que emite o conceito dele, faz a leitura de jogo e passa para quem está em casa, quem está com a sua turma, no bar, onde estiver, ou vendo no celular, o que para ele ter uma ideia de ter um debate com o cara do lado. Isso é uma coisa que eu aprendi, cara, com o meu pai, o meu saudoso pai Luiz Noriega, que está aparecendo aqui nessa foto aqui, entrevistando o Wilsinho Fittipaldi nos tempos de TV Cultura. Ele sempre falava para mim que na transmissão do tempo dele da TV Cultura, você tinha que dar um tempinho para o cara que está assistindo o jogo comentar o jogo com o cara que está do lado dele, ou com ele mesmo. Então eu tentava, e sempre tento, quando eu estou comentando um jogo, passar rápido o meu recado para dar um tempo para as pessoas terem as conclusões delas. Tem muita coisa que eu não gosto, né? Dentro do meu padrão ético, eu permito-me falar dos que eu gosto mais, né? Seja jogador, seja jornalista. Eu gosto muito do Paulo Calçade, por exemplo, na ESPN, um baita comentarista. Perfeito. Gosto muito do nosso amigo Ricardinho, como jogador. O Ricardinho, que foi campeão mundial de clubes e de seleções. Você não vê o Ricardinho botar uma marra, você não vê o Ricardinho ficar falando como se ele estivesse num curso, e ele consegue fazer uma leitura de jogo. Então, acho que é muito isso. Às vezes, as pessoas querem mostrar muita erudição, demonstrar muito conhecimento numa transmissão, e elas não estão passando, às vezes, eu acho, até a própria opinião, de tão preocupadas que elas estão com isso. Mas aí vai muito do gosto do cliente, né? Eu adorava o Juarez Soares, por exemplo, no rádio. Acho que o Juarez, com 2, 3 palavras, ele escrevia o que estava acontecendo no jogo, né? O Casagrande, o Júnior, esses caras têm uma maneira muito simples e direta. O Mário Sérgio era fantástico como comentarista de televisão. Eu estou falando só de jogadores aqui. Mas, citei aqui o Paulo Calçade, que eu gosto muito, o Bruno Prado, filho do Flávio Prado, eu acho excelente comentarista. O Ademar, não estou puxando o saco dele porque ele está aqui, ele tem a forma dele comentar, de passar o recado dele, mas tem a leitura do jogo, que eu acho que é o mais importante. Bom, eu queria falar do privilégio que eu estou aqui. O Lito, um super comentarista de automobilismo, entre outras coisas, botafoguense, né? O Botafogo está bem. O Ademar, que a gente trabalhou tanto, o Nori também, que a gente trabalhou tanto, tanta resenha, aí era sempre uma coisa muito bem humorada, é um privilégio. Nori, levando a coisa para o lado do humor, mais ou menos em cima do que o Ademar acabou de falar, eu queria te fazer uma perguntinha assim, bem humorada, e assim para a gente... Rede tem bochecha? Jogador que faz o facão é mestre em cutelaria? E lateral espirrado não deveria estar jogando por ou não estar vacinado ou estar com gripe? É muito legal isso aí, Amalfi. As resenhas com o Amalfi rumo ao jogo e depois do jogo eram sempre assim, né? O cara muito inteligente, muito bem-humorado. Eu acho, cara, que tudo no tom certo, na medida certa, acrescenta. Fazer humor não é fácil. Fazer humor é algo genial. Eu estava ouvindo outro dia algumas coisas do passado com Ari Barroso, por exemplo, que existem e resistem. Aquilo era uma genialidade absurda, né? Você tinha o Osmar Santos, né? Só que não é todo mundo que sabe fazer. E, às vezes, esse humor, quando não é bem feito, ou é feito por alguém que não sabe, que não é humorista, ele fica até certo ponto agressivo, exagerado. Eu brincava muito com o Milton Leite. Às vezes, a gente até exagerava, né? O Maroca, o Mário Jorge Guimarães, nosso chefe, dava umas broncas. O Toné, o Alfredo Toné, nosso chefe, dava, gente, vocês estão exagerando um pouco, vai devagar, tal, essas coisas. Mas eu acho que saber fazer humor... eu acho que o humor, ele brota, ele não é pensado, o humor não sai de uma planilha. Não sei se vocês entendem o que eu quero dizer, se eu estou conseguindo passar o meu recado. Você não faz humor em planilha, você faz humor da tua cabeça, do coração. E mesmo assim, cara, vocês lembram da dificuldade que o Chico Anísio teve para levar o humor dele para o comentário da televisão? Lembra como ele se policiava? Ele tentava ser um comentarista mais sério quando ele foi comentarista de televisão na Globo? E para mim, um dos maiores gênios da humanidade, hein? Chico Anísio. Então, não é fácil fazer humor, Amalfi, não é fácil. Nori, eu trabalhei durante, não éramos da mesma geração, mas eu trabalhei durante muito tempo, ao mesmo tempo que seu pai. Conheci seu pai, chegamos a ser quase amigos, né? A gente não vinha do mesmo ambiente, ele estava na televisão, eu estava em revistas,
mas tenho muito claro para mim o trabalho dele. O que você acha que você conseguiu herdar dele? Eu acho assim, infelizmente eu não herdei a voz. Se eu tivesse herdado a voz, eu estava em outro patamar, como dizem os caras hoje em dia. Não herdei a voz, meu pai tinha uma voz espetacular, uma voz que era reconhecida à distância, o cara não precisava ver meu pai. Isso aconteceu várias vezes com a gente, num restaurante, numa viagem, parando num restaurante de estrada, o cara vinha de longe, Luiz Noriega, o cara falava Rádio Tupi Difusora, antes de falar TV Cultura ou TV Tupi. Pita na jogada, fazendo o lançamento para a área, olha a entrada de Lino, Valdir se atrapalhou, Serginho, Santos, segundo gol no Morumbi. O Valdir Pérez se atrapalhou todo agora, e o Serginho, que está sempre ali, não deu outra, 2-1 para o Santos do Morumbi, 38, etapa complementar, Serginho. Acho que eu herdei muito dele o respeito, o bom senso, a questão do preparo e a ideia do equilíbrio. Meu pai sempre falava para mim, quando eu escolhi ser jornalista e quando eu fui trabalhar com transmissão em televisão, ele falava para mim assim, nunca ache que você é maior do que a transmissão, nunca ache que você é mais importante do que o evento que você está transmitindo. E eu tento seguir esses ensinamentos. Fora, sabe, coisas cotidianas, meu pai tinha um senso jornalístico absurdo, de respeito, de comportamento. Eu lembro de histórias que ele me contava da época da ditadura militar na TV Cultura. Você imagina, você tinha os chefes lá, eram o Vladimir Herzog, que foi morto pela ditadura de forma estúpida, brutal. Você tinha quem mais? Você tinha lá o Orlando Duarte e meu pai. Eles eram os chefes, né? E, cara, eu lembro que meu pai, muitas vezes, naquela época, meu pai não estava dirigindo, porque ele tinha sofrido um acidente automobilístico muito jovem, tinha traumatizado por um tempo. Ele voltava para casa de táxi, muitas vezes, e tinha os plantões que iam até mais tarde, por causa de incêndios que aconteciam naquele período, né? E meu pai voltava sendo seguido por carro todo dia. E eu lembro que tinha toda aquela questão de como é que a gente vai fazer, como é que a gente não vai fazer. Chegavam denúncias de colegas, de amigos, os caras vão atrás de fulano. O que eles faziam? Eles davam férias para o cara, falavam, some, desaparece por uns 2-3 meses, você está em férias, mas desaparece mesmo, que os caras estão atrás de vocês. E coisas que ele fazia para não deixar de dar uma matéria que denunciava, que combatia, que escancarava o que estava acontecendo naquele período. Ele chegava para os caras, isso eu ouvi dele e de outras pessoas trabalhando com ele, nós vamos dar essa matéria, mas vamos dar uma outra matéria também, para dar uma equilibrada, para os caras não virem aqui atrás de todo mundo, entendeu? Então você dá aquela matéria, não deixa de fazer a denúncia, mas o outro lado entra aqui e tal. Então ele tinha muito essa noção. E sempre do preparo. Meu pai era um cara que se preparava absurdamente para uma transmissão. Eu lembro que na Copa do Mundo de 74, na Alemanha, ele foi ao consulado da Holanda, em São Paulo, para checar as pronúncias dos nomes dos jogadores da Holanda. Como é que eu falo isso? Como é que eu falo aquilo e tal? Então, eu acho que eu aprendi com ele, né? Não é que não só herdar, eu aprendi muito isso com ele, Lito. Aprendemos todos. Só uma coisinha, né, o Nori? O teu pai sabia o que era a Holanda e o Zagallo não sabia em 74. Né? Não, mas quando eu escrevi o livro do Rivelino fala, ele também não sabia. Ele falou que ele viu a Holanda jogar, ele tomou um susto. Ele falou, Cruyff, quem é esse cara, meu? Como joga esse cara? Nunca tinha visto. Era uma época diferente, né? De pouca circulação de informação. Ô, Nori, você agora migrando da TV para o rádio, né? E existe um trabalho, principalmente eu acompanho muito a Transamérica, de multiplataforma, né? Na verdade, você está fazendo um rádio agora como uma TV, porque as pessoas podem te ver em casa, aquela coisa e tal. Eu faço muito isso lá com o Jorge na coisa. É uma coisa que, penso eu, uma linguagem que tem que ser diferente. Não é nem a linguagem da TV e nem mais aquele rádio antigo, até porque você tem toda a situação, tem o povo te vendo, e aí tem a interação do público te fazendo pergunta, enfim. Como que você vê essa situação nova para a sua carreira? Acho muito legal, Ademar. Acho que eu estou aprendendo muito. Eu acho que a gente não pode fugir da modernidade, do que acontece, essa fusão de estilos de plataformas. Eu ainda quero voltar a fazer vídeo, fazer transmissão de vídeo, comentário de jogo, que eu acho que é o que eu faço melhor, embora eu goste muito do meu trabalho como apresentador,
de programas, como entrevistador, mas eu adoro comentar jogo, aquela coisa aquele frisson do jogo, né? Aquela energia do jogo que está acontecendo. O meu acordo com a Transamérica, por enquanto, é só para programas, não é para comentar jogos, é só para comentar programas. Estou muito animado, muito feliz. E é uma oportunidade que eu tenho agora que eu não tive nesse período de 20 anos, 21 anos de Grupo Globo. Eu tive várias propostas para compor, para fazer comentário em rádio, para participar de programa de rádio, para fazer internet, e pelas questões contratuais que existiam, eu nunca pude. Nunca foi permitido a mim. Inclusive fazer coluna em jornal. Eu fiz coluna no Estadão na Copa do Mundo de 2018 e havia um interesse na época de que eu continuasse depois. Isso não foi permitido. Não pode, porque é concorrente. Vamos arrumar uma coluna para você num veículo do grupo. Nunca arrumaram. Então você perde essa oportunidade, entendeu? Você acaba ficando preso a essas circunstâncias. E eu quero agora aproveitar para poder ser multimídia, né? Multiplataforma, porque a gente não pode ficar fora desse mundo hoje. Tem produções maravilhosas sendo feitas na internet, a TV continua forte, o rádio continua super relevante. A repercussão da minha ida para a Transamérica foi, para mim, eu sei o potencial da rádio, eu sei que a rádio é um canhão, mas eu não imaginava que fosse tanto assim, cara, sinceramente. É uma audiência incrível na internet, no Facebook, e os comentários das pessoas, então estou muito, muito animado mesmo, mas eu não quero parar de fazer comentário em televisão, em streaming, como for, comentário de jogo em vídeo. Nori, nessa quantidade enorme de resenha que tem em TV, em rádio hoje, tem muita coisa, e às vezes as pessoas, a gente conversa, metem os pés pelas mãos por estar muito tempo no ar. Fica muito tempo no ar, uma hora vai acabar falando uma bobagem. Qual é a resenha que você, quando acorda, ou quando termina um jogo, você pega o controle remoto e vai direto para ela, que você mais gosta? Que tem para todo gosto. Mas qual é a vou pegar meu controle remoto e vou para essa. Qual é a resenha? Eu vejo muito na televisão os programas do pessoal da ESPN Brasil, da ESPN hoje, os programas de pós-jogo, acho muito bons, acho bem legais, muito dinâmicos, e vejo muito após as transmissões, antes e após as transmissões, tanto no Campeonato Paulista, quando eu não estava trabalhando, e na Champions, porque eu nunca transmiti jogo da Champions, na TNT, o pessoal da Warner. Acho muito legal. Acho que eles dão um tratamento espetacular para o evento, eles jogam o evento para cima, eles comunicam bem estúdio com estádio, né? Tem as informações, as entrevistas na hora certa, não é uma coisa enfadonha, não é uma coisa carregada, não é uma coisa pretensiosa. Eu gosto muito disso aí. E sobre ficar muito tempo no ar, nós, nos bastidores aqui, temos a voz de Alfredo Descragnoli Toné, um dos grandes professores que eu tive nessa caminhada e um dos grandes amigos que eu fiz. Eu peguei uma época no Sport TV, por exemplo, Copa América de 2007, fui como âncora. Né? A gente não tinha direito de transmissão no local, transmitia off-tube e a gente fazia os programas, tudo. Teve um dia, Nori, entra aí 15 minutos para a gente fazer uma ponte entre um evento e outro. Esses 15 minutos viraram 3 horas. Imagina 3 horas no ar, sem break, sem nada. Aí chega uma hora que não dá. Foi o famoso dia que a tenda saiu voando, né? Bateu um vendaval, tudo, e a tenda foi embora. O coronel, que era da CBF, falou, deu merda, tudo, aquelas coisas todas. E eu tive esse privilégio, no trabalho com o Toné e com o Maroca, com o Mário Jorge Guimarães, de ter retorno. O retorno é muito importante. O Toné gravava os jogos e chamava a gente, falou demais aqui, tá errado esse negócio aqui, deixa o narrador falar, você quase tirou o gol do narrador. Então esse retorno é fundamental, principalmente para essas circunstâncias. Você tem um cara de TV que entende de televisão, o cara vai te falar isso durante o programa, é a mesma coisa, cara, sua intervenção parece um bloco inteiro do programa, fala menos, não atropela o cara, tal. Acho que essas coisas eu procuro ver nas transmissões. Eu gosto muito do resenha do André Plihal, na ESPN, um papo de jogador de futebol já estabelecido, mas que tem um conteúdo jornalístico, que é trazido pelo Plihal. Acho isso fundamental. São os programas que eu assisto. E eu escuto desde sempre, não é puxar o saco aqui. Eu estou brincando que eu estou jogando no time que eu torço agora, na Transamérica. Eu sempre escutei a Transamérica. Escuto a Transamérica direto. Jogo, pós-jogo, programa, quando eu estou no carro. Então eu gosto muito do estilo deles também. Nori,
Você acabou de citar aí diversos comentaristas atuais, gente absolutamente competente. Eu concordo com você, em quase todas as suas avaliações a gente vê as mesmas coisas e a gente vê por prazer, né? Não só o prazer dentro da obrigação profissional. Agora, me diga uma coisa, o que explica essa tendência, especificamente da Globo, de dar tanto relevo a ex-jogadores profissionais? Nada contra. Vários deles acrescentam. Mas vários deles também trouxeram esse dialeto que o Adhemar citou tão bem no começo, que não é acessível ao grande público. Linhas altas, linhas baixas, quer dizer, você tem que aprender para entender o que esse pessoal está falando. A que você atribui essa preferência pelo jogador nem sempre preparado? Isso em detrimento de novos comentaristas muito bons que estão surgindo, até dentro do próprio Sport TV. Eu acho que são escolhas das empresas, né? A TV Globo, especificamente, desde que eu me conheço por gente, ela sempre teve essa preferência pelos jogadores, ou ex-jogadores, ou ex-treinadores, é uma marca da empresa. Eu lembro do Sérgio Noronha, do Juca Kfouri, do Orlando Duarte, uma época, e do Márcio Guedes como comentaristas jornalistas, né? Não lembro demais, posso estar esquecendo de alguém aí. Eu acho que isso é uma coisa, Lito, que é muito de grife, de tentar capturar a atenção do torcedor de alguns times, relacionando aquelas imagens a esses times. O cara que jogou no Corinthians, o cara que jogou no São Paulo, o cara que jogou no Palmeiras, o cara que jogou no Vasco, no Flamengo. Então, eles buscam muito isso, imagino. E eu vejo alguns ex-jogadores comentando muito com a cabeça ainda do ex-jogador e direcionando muito o comentário para o técnico. Esse linguajar é o linguajar de curso de treinador. Talvez lá dentro deles exista essa ideia de querer ser treinador de futebol. Por isso que eles vão canalizando o comentário para isso. Eu acho que nós temos ex-jogadores que comentam, falei do Ricardinho aqui, por exemplo, do Casagrande, do Marcelo, eles comentavam sem usar essas coisas. Muito sem. O Júnior não usa essas coisas. Agora, tem outros caras que pegam isso como muleta. Talvez eles estejam querendo passar uma imagem para os treinadores atuais de que, olha, tá vendo? Eu sou atualizado também, cara. Eu manjo como você manja. Ou então passar para um dirigente de clube, ó, tá vendo? Eu entendo de futebol. Se precisar de uma vaguinha aí. Essa é a única crítica que eu faço ao ex-jogador quando ele vai ser comentarista. Eu acho que é um direito dele, não tem nada contra. Acho que a composição jornalista e ex-jogador é boa, é bacana, ela acrescenta. Mas eu, como um jornalista profissional, eu acho muito ruim quando o cara ocupa esse espaço, ocupa essa tribuna, que é uma tribuna nobre, para apenas mostrar a carinha dele lá, esperar um convite de clube para ser treinador ou dirigente. E acho que muita gente faz isso. Né? Então, essa é a única crítica que eu faço. Particularmente, eu não gosto muito. E tem colegas jornalistas que vão para esse lado também, né? Essa tentativa de demonstrar erudição. Ou assim, tá vendo, treinador? Eu sei falar o jogo entre linhas, né? O passe que quebra linhas, o bloco médio, o bloco baixo. Isso tudo já estava aí há muito tempo com outra forma de se expressar. O linguajar vai mudando. E se você for fazer um curso de treinador na Argentina, os termos serão outros. O curso de treinador da UEFA, talvez os termos sejam outros. O que está sendo usado muito é o termo do curso de treinador em voga, sei lá. Eu, particularmente, acho que isso não explica melhor o jogo. Você acha que a internet acabou com o jornal e a tendência é essa mesmo? Daqui a pouco a gente não tem mais nenhum? Eu acho que a gente vai continuar com os jornais, só que a gente não vai ler em papel. A gente faz. As plataformas são outras, né? A produção de conteúdo ela vai continuar. O consumo do conteúdo é o que mudou. Acho que todos nós, talvez, tenhamos ainda o costume de ler o jornal em papel. Eu gosto de ler o jornal em papel, para mim é Também. importante. Mas tem muita gente que lê o mesmo jornal no digital, no celular, no iPad, no computador, e lê o mesmo conteúdo. O Diário Popular foi espetacular, né? A gente foi trabalhar lá, era um jornal que vendia 20 mil exemplares. Quando eu saí, vendia quase 300. Né? E era uma época que não tinha consultoria, né? Não tinha aquela história do cara da consultoria que chega numa empresa de TV e fala assim, ó, agora é o seguinte, quarta-feira não pode ter plantão mais depois das 10. Precisamos economizar em horas extras. E aí vem a réplica. Mas quem vai transmitir o jogo da quarta-feira às 10? Tem um monte de jogo que começa quarta-feira às 10. Vocês da consultoria vão transmitir, comentar, reportar. Aí o cara da consultoria vai murchando assim. E muitas vezes é a consultoria que acaba prevalecendo, né?
acaba determinando os rumos de um negócio do qual eles não entendem nada. Os caras que entendem acabam sendo, no meio do caminho, deixados para trás nas argumentações, e a consultoria, que trata uma fábrica de bloco de cimento, uma empresa de produção de chip e uma empresa jornalística da mesma forma, com uma planilha, ela acaba prevalecendo. Nori, para passar régua, pelo menos da minha parte. Tá? Mas já tá tão bom, pô! Mas os colegas estão aí. É o seguinte, nós que trabalhamos com isso, a gente gosta de uma boa resenha, que é o que a gente está fazendo aqui, e gosta de uma pelada, né? E outro dia, eu estou fazendo essa pergunta, porque outro dia eu chamei o Kleber na nossa de Finazzi e ele ficou bravo comigo, entendeu? Eu chamei ele de Finazzi e ele ficou bravo. Nas peladas da firma, não vale o Ademar, porque o Ademar é o concurso. Quem é realmente bom de bola nas peladas da firma? Pode citar quem você quiser. O Ademar não vale, porque o Ademar é o 10. Você está dizendo de ex-jogador ou só jornalista? Jornalista, os da pelada. Jornalista. Eu estou no top 3 da firma, fácil. Mas mole, com a bola nos pés. E o Ademarzinho sabe disso e vai concordar comigo. Mas é assim, é muito divertido, cara. A gente, óbvio que tá... Eu, modéstia à parte, eu sabia jogar futebol direitinho, mas não jogo mais. Hoje eu só jogo beach tênis, estou quase parando com o futebol total. Futebol para velho tem um problema, machuca muito. E aí, se você machuca, você não pode fazer mais nada. Então eu prefiro levar leve. O Ademar sabe jogar, temos nosso canhão da Vila, o nosso Odinei Ribeiro, aquela perna esquerda. O Kleber era aquele centroavante fixo, né? Bastante fixo até. Mas tinha o Ale Oliveira, que não está aqui com a gente hoje, embora tenha sido jogador profissional de voleibol, jogava muito bem futebol. Tem uma galera boa que sabe. Óbvio que dentro desse parâmetro do peladeiro amador. Né? O Edgar, bom goleiro? O Edgar jogou até no São Caetano, o Edgar Alencar, foi goleiro do São Caetano. Você tem uns caras que não eram especificamente da firma lá, o Arnaldo Ribeiro, que está no UOL hoje, na TV Cultura, o Arnaldo Ribeiro jogava bem futebol, o Ademar deve ter jogado com ele. Jogava direitinho. No time da CESP. Tinha uma galera boa de bola por aí e tal, mas é assim, eu sempre fui um bom peladeiro, quando eu era moleque mesmo, 14, 15 anos, eu jogava muito bem futebol. Cheguei até a ser convidado a jogar uma época no time do Palmeiras, mas eu já jogava vôlei, então aí eu acabei ficando com vôlei. Eu fui um dia no clube de campo do Palmeiras com meu pai, família toda, a gente foi almoçar lá com uns amigos, que não tinha nada a ver com futebol, tudo, e tava rolando uma pelada lá, aí eu fui participar da pelada, tal, tinha um cara olhando a pelada, o cara me chamou, vem cá, você joga bola? Falei, só de brincadeira. Pô, mas você joga bem e tal, tava de calça jeans, sapato, metia os gols nos caras lá. E aí o cara falou, pô, não quer jogar no Palmeiras? Eu falei, fala com meu pai ali. Aí ele foi lá falar com meu pai, reconheceu meu pai, tudo e tal, falou, meu pai passou o telefone, rolou uma conversa, tal. Eu lembro que uns 15 dias depois chegou um contrato em casa, para se eu quisesse assinar contrato para ser jogador da base do Palmeiras, tal. Aí meu pai falou assim, e aí? Pai, eu tô jogando vôlei já, e acabei jogando vôlei por um tempo, ganhei um dinheirinho e tudo, mas eu adorava jogar futebol, gosto demais de uma pelada e quero estar firme ainda por um tempo para ajudar nosso amigo Odinei lá no Amigos do Bem, na pelada anual. Essa é sensacional. Essa é a melhor de todas. E a pelada na casa do Ricardinho, lá em Curitiba, é boa também. Também é boa. Essa é classe A. Tive o prazer de jogar lá. Cara, é a passagem. Esse é o problema. Ai, pois é, gente, acabou mais um franguinho incrível, especial, saborosérrimo, que vai ficar na história aqui do nosso canal. E você que não pode ficar sem perder nada desse canal incrível, se inscreva, clica aí no sininho, que é onde você se inscreve para o canal, e fica sabendo de todas as novidades, recebe todas as notificações, todos os cortes, os pedacinhos de programa que você curte rapidinho. Se inscreva no canal, dê o like e vamos em busca dos 1000 seguidores. Vamos lá, gente. Obrigada! Franguinho sem censura. A resenha esportiva em que a linha é não ter linha.